Você já percebeu que algumas plantas somem das redes sociais por um tempo, mas de repente voltam com tudo, como se nunca tivessem deixado de ser tendência? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com as roias. Essas trepadeiras tropicais, que já fizeram parte do auge das coleções de plantas ornamentais anos atrás, estão ressurgindo com uma força surpreendente. As pessoas redescobriram não apenas sua beleza, mas também sua praticidade e a maneira como se adaptam bem, tanto em interiores quanto em espaços externos. E se você ainda não tem uma roia na sua coleção, prepare-se. Ao final deste vídeo, você vai entender por que ela é considerada uma das plantas mais promissoras para 2025. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir tudo o que precisa saber para cultivar roias do jeito certo. Vamos falar sobre os principais motivos para esse retorno triunfal, como cuidar para que cresçam fortes, como estimular a floração perfumada e ainda quais são os erros mais comuns que podem comprometer a saúde da sua planta. Se você quer ter trepadeiras exuberantes, folhas brilhantes e até flores duradouras dentro de casa, fique até o final, porque cada detalhe que vou compartilhar aqui é fundamental para o sucesso. Antes de começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal Jardim Floribela. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre plantas, decoração e jardinagem prática. E claro, deixe seu like porque isso nos ajuda a trazer vídeos cada vez mais completos. Comente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. No final, vou pedir a sua opinião nos comentários. Então, já se prepara para interagir e trocar experiências com a nossa comunidade de apaixonados por plantas. As tendências de plantas de interior são como ondas que vão e voltam, impulsionadas por influenciadores, revistas especializadas e, principalmente, pela busca do público por espécies que sejam ao mesmo tempo bonitas e fáceis de cuidar. As roias, também conhecidas como flores de cera, por causa da textura brilhante de suas folhas e flores, estão novamente em destaque, porque unem 3 características irresistíveis: resistência, crescimento vigoroso e flores com perfume marcante. Nos últimos anos, o foco dos colecionadores estava em plantas raras e muitas vezes difíceis de manter, como algumas espécies de variegatas extremamente sensíveis. Mas em 2025, vemos uma virada de comportamento. As pessoas estão voltando para plantas que unem estética com praticidade. As roias se encaixam perfeitamente nessa tendência porque suportam períodos de menor rega, não exigem iluminação extrema e ainda oferecem um espetáculo visual quando florescem em cachos delicados. Outro fator que fez as roias voltarem ao centro das atenções é a versatilidade. Elas podem ser cultivadas em vasos pendentes, se tornando cascatas verdes, ou conduzidas em treliças e polos, criando verdadeiros painéis vivos dentro de casa. Essa flexibilidade combina com diferentes estilos de decoração, desde ambientes minimalistas até espaços tropicais cheios de plantas. Além disso, a presença de flores perfumadas adiciona um charme especial, criando uma experiência sensorial completa. As redes sociais também tiveram um papel crucial nessa retomada. Perfis de influenciadores de plantas começaram a mostrar coleções de roias bem estabelecidas, com dezenas de variedades diferentes, cada uma com padrões únicos de folhas e flores. Essa diversidade despertou o desejo de colecionar novamente, transformando as roias em um verdadeiro objeto de desejo em comunidades de plant lovers. Por fim, vale destacar que a acessibilidade também é um ponto-chave. Enquanto algumas espécies raras ainda têm preços elevados, muitas variedades de roias estão amplamente disponíveis em lojas, marketplaces e até supermercados. Isso democratiza o acesso e ajuda a popularizar a planta em diferentes níveis de experiência, desde o iniciante que busca sua primeira trepadeira até o colecionador avançado que deseja ampliar a variedade. O sucesso com roias começa pelo entendimento de suas necessidades naturais. Originárias de regiões tropicais e subtropicais da Ásia,
essas plantas estão acostumadas a ambientes com umidade moderada, calor constante e boa circulação de ar. Por isso, replicar essas condições dentro de casa é a chave para um cultivo saudável e duradouro. O primeiro ponto essencial é o substrato. Roias precisam de uma mistura bem aerada, que permita a drenagem rápida da água. O ideal é combinar pedaços de casca de pinus, carvão vegetal e musgo sphagnum, criando um ambiente leve e rico em oxigênio para as raízes. Evite substratos compactos, porque eles podem reter água em excesso e causar apodrecimento. Quanto à rega, a regra de ouro é sempre deixar o substrato secar levemente entre uma rega e outra. Roias não gostam de excesso de água, então é melhor regar menos vezes, mas com profundidade, garantindo que toda a raiz receba umidade. Um erro comum é regar de forma superficial e frequente, o que prejudica o desenvolvimento da planta. A luz também é determinante. Roias prosperam em locais com muita luminosidade indireta, como perto de janelas filtradas por cortinas leves. Se você quer estimular o crescimento vigoroso e a floração, procure fornecer ao menos 4 a 6 horas de luz indireta brilhante por dia. Algumas variedades até toleram sol direto suave pela manhã, mas evite a exposição intensa do meio-dia, que pode queimar as folhas. Outro aspecto importante é a adubação. Durante a primavera e o verão, quando a planta está em fase de crescimento ativo, utilize fertilizantes equilibrados que contenham nitrogênio, fósforo e potássio em proporções similares. Quando a meta for estimular a floração, opte por fórmulas ricas em fósforo aplicadas a cada 15 dias. No outono e inverno, reduza a frequência para não sobrecarregar a planta. Por fim, não podemos esquecer da circulação de ar. Roias apreciam ambientes ventilados, que evitam a proliferação de fungos e pragas. Isso é especialmente importante em cultivos internos, onde o ar pode ficar mais parado. Colocar a planta em um local com brisa natural ou utilizar pequenos ventiladores pode fazer uma grande diferença na saúde geral. Uma das maiores vantagens das roias é a capacidade de se adaptar ao formato que você deseja dar. Elas podem crescer soltas em vasos suspensos, criando cascatas vivas, ou serem conduzidas em estruturas que as tornam protagonistas em qualquer ambiente. O uso de treliças, arcos e polos não só valoriza a estética da planta, mas também favorece o crescimento equilibrado e a produção de folhas mais saudáveis. O primeiro passo para conduzir a roia é escolher o suporte adequado. Treliças de madeira ou de metal funcionam muito bem, desde que sejam firmes o suficiente para sustentar o peso dos ramos à medida que eles se alongam. Outra opção popular é o uso de polos de musgo, que além de dar sustentação, ajudam a manter a umidade em contato com as raízes aéreas da planta. Essa escolha depende do estilo de cultivo que você prefere, pendente ou ereto. Para fixar os ramos na estrutura, utilize presilhas plásticas, arames encapados ou até mesmo tiras de tecido macio. O importante é não apertar demais, evitando ferimentos no caule. O segredo está em conduzir o crescimento de forma gradual, orientando os ramos principais sem forçar curvas bruscas. Esse processo deve ser feito aos poucos, sempre acompanhando o ritmo natural da planta. A poda de manutenção também é essencial. Embora as roias não precisem de podas frequentes, remover folhas secas e galhos fracos estimula a planta a direcionar energia para os ramos mais fortes. Além disso, podas estratégicas podem incentivar a ramificação, criando um visual mais cheio e equilibrado. Outro detalhe que faz diferença é a rotação do vaso. Girar a planta a cada 2 semanas ajuda a distribuir a luz de forma uniforme, evitando que cresça apenas para um lado. Esse cuidado simples mantém a simetria e contribui para que o visual da planta seja sempre harmonioso, seja em uma prateleira, seja como peça central da decoração. Se existe um motivo que torna as roias tão especiais, é a sua floração. Pequenas estrelas de cera reunidas em cachos perfumados que podem durar semanas inteiras quando bem cuidadas. Mas para chegar a esse ponto,
é preciso entender que a floração depende de alguns fatores-chave. O primeiro deles é a maturidade da planta. Róias jovens dificilmente florescem, mesmo sob os melhores cuidados. É necessário paciência para permitir que ela cresça e acumule energia. Normalmente, as primeiras flores aparecem após 2 ou 3 anos de cultivo consistente. A luz intensa e indireta é um dos segredos mais importantes. Róias precisam de boa luminosidade para ativar o processo de formação de flores. Se a sua não floresce, provavelmente a quantidade de luz recebida é insuficiente. Nesse caso, aproximar o vaso de uma janela bem iluminada ou complementar com luzes artificiais de cultivo pode ser a solução. Outro fator crucial é o estresse controlado. Muitas vezes, pequenas variações na rega ou na temperatura podem induzir a planta a florescer como uma forma de se reproduzir. Isso não significa descuidar da planta, mas sim respeitar o ciclo natural. Reduzir ligeiramente as regas no inverno, por exemplo, pode estimular a floração na primavera. Quando as flores surgirem, um cuidado essencial é não cortar os pedúnculos, que são os caules onde as flores se formam. Diferente de outras plantas, as róias reutilizam esses pedúnculos em floradas futuras. Retirá-los significa atrasar em meses a próxima floração. Para prolongar a vida das flores, mantenha a planta em local fresco, longe de correntes de ar quente ou frio excessivo. A adubação com fósforo no período anterior também contribui para flores mais fortes e duradouras, aumentando o espetáculo visual e olfativo que transforma qualquer ambiente. Mesmo sendo resistentes, as róias não estão livres de erros comuns que podem comprometer seu crescimento. Conhecer esses equívocos é a melhor forma de preveni-los. O erro mais frequente é o excesso de água. Muitos cultivadores iniciantes confundem róias com plantas tropicais de solo úmido, quando na verdade elas se comportam mais como suculentas, armazenando água em suas folhas carnudas. O resultado da rega excessiva é o apodrecimento das raízes e a perda gradual da planta. Outro erro clássico é a poda dos pedúnculos florais, já citada no bloco anterior. Muitos pensam que devem retirar o galinho seco após a floração, mas isso compromete ciclos futuros. É essencial manter esses pontos intactos. Também é comum cultivar a róia em locais de baixa luminosidade, acreditando que ela se adapta bem a qualquer ambiente interno. Embora sobreviva, a planta fica fraca, com crescimento lento e raramente floresce. Lembre-se, a luminosidade é a chave para ativar todo o potencial ornamental dessa trepadeira. O uso de substrato inadequado é outro problema. Terras compactas, sem drenagem, criam um ambiente encharcado e sufocante para as raízes. Por isso, sempre escolha misturas leves e porosas. Por fim, há o erro de não oferecer suporte. Róias são trepadeiras naturais. Se não recebem estrutura para se fixar, podem crescer desordenadas, com ramos frágeis que se quebram facilmente. Oferecer treliças ou polos desde cedo garante uma planta mais forte e visualmente atrativa. Vamos recapitular os principais pontos de hoje. As róias estão voltando ao hype em 2025 por serem resistentes, versáteis e perfumadas. Elas precisam de substrato leve, rega controlada e bastante luz indireta para se desenvolver bem. O uso de treliças, polos e suportes valoriza o crescimento e melhora a saúde da planta. A floração depende de paciência, luz intensa indireta e do respeito ao ciclo natural. Evitar erros comuns como excesso de água, corte de pedúnculos e cultivo em pouca luz é essencial para o sucesso. Para fechar, aqui vai um checklist prático que você pode aplicar já no cuidado com suas róias. 1. Verifique se o substrato da sua planta está leve e bem drenado. 2. Ajuste a rega para sempre esperar o solo secar levemente antes de molhar de novo. 3. Garanta que sua róia receba luz indireta brilhante por várias horas ao dia. 4. Instale uma treliça ou polo para guiar o crescimento e valorizar a planta. 5. Nunca corte os pedúnculos após a floração. 6.
Revise se o local tem boa ventilação para evitar fungos e pragas. Se você aplicar esses pontos, vai transformar sua roia em um espetáculo de folhas brilhantes e flores perfumadas, que vai encantar qualquer ambiente. E agora eu quero saber de você. Já tem alguma roia na sua coleção? Se sim, qual variedade é a sua favorita? Escreve aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outros apaixonados por plantas. Não esquece de curtir este vídeo, compartilhar com amigos que também amam jardinagem e se inscreva no canal Jardim Floribela para acompanhar todas as próximas dicas. Juntos, vamos deixar a sua casa ainda mais verde, perfumada e cheia de vida.